Olá, sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos falar sobre o movimento tenentista. Pessoal, o movimento tenentista, como vocês podem observar, ocorreu em 5 de julho de 1922, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, e esse movimento ele tem um pontapé inicial dentro do movimento dos militares que vão reivindicar o fim das oligarquias no poder. A confusão ela vai se dar porque no período da República Velha, quem vai ter o poder vai ser a figura do coronel. O coronel, ele tem o seu grupo armado e ele manda na sua região, que acaba sendo um dos destaques desse período. Você vai ter, nesse caso, esse grupo chamado de oligarquias no poder. Lembrando que a palavra oligarquia significa quando um grupo usa do poder em benefício próprio. Sendo assim, você percebe que esse grupo de militares, eles querem maior participação na política, eles querem liberdade e eles vão lutar para trazer a moralidade para a vida política brasileira, já que uma boa parte dos envolvidos na política desse momento só pensam em benefício próprio. Os militares, então, eles vão ter como o estopim dessa revolta um conflito com a figura de Hermes da Fonseca, que era um marechal, e os movimentos de tenentistas. A ideia era explodir em todas as capitais, mas o motim, a revolta, vai estourar apenas no Rio de Janeiro, em que 28 tenentes vão às ruas protestar, pegando em armas para lutar contra o governo. Desses 28, apenas 17 mantiveram a caminhada. Passou um civil, entrou no bando e apoiando os militares, e esse grupo entrou em conflito com as forças armadas, o que levou à morte de quase todos eles. E esse primeiro movimento ele já fica conhecido como a Revolta do 18 do Forte de Copacabana. Esse movimento, então, ele acaba sendo muito importante porque ele é uma tentativa dos militares de quebrar com o processo oligárquico que o Brasil vive nessa época. Isto é, quebrar com a figura do café com leite e quebrar com a figura do coronel. Bem, outro movimento que nós temos de importância dentro do grupo dos militares é a chamada Revolta da Chibata. Ela vai ocorrer em 1910 em navios que estão ancorados na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Nesse caso, um determinado marujo ele vai ser acusado de entrar com 2 litros de bebida alcoólica no navio. Ele feriu o seu delator com um golpe de navalha. Nessa época, a Marinha ela tinha rígidos castigos físicos para quem cometesse alguma infração. No caso desse marujo, ele vai ser punido com 250 chibatadas. Isso vai fazer com que os marinheiros se revoltem, montem um motim liderado por um cara chamado João Cândido, e eles vão conseguir tomar o navio. Uma vez fazendo isso, eles irão apontar esses navios para o Rio de Janeiro e vão exigir 3 coisas. Eles vão exigir fim dos castigos físicos, melhores condições de trabalho e melhor salário. O governo então vai atender às exigências desse grupo. Os navios serão devolvidos à Marinha, sendo que o governo manda prender as lideranças desse movimento e manda para o Amazonas. O nome Revolta da Chibata vem justamente pela luta dos fins dos castigos físicos que era utilizada na Marinha nesse momento. E eles têm êxito nesse processo. E por fim, mais um movimento para a gente estudar nesse período é a chamada Semana de Arte Moderna. Ela ocorre em São Paulo em 1922 e a grande sacada desse movimento é a busca por uma arte brasileira, é a busca por fazer algo que seja genuinamente brasileiro. Nessa época, nós temos uma crítica enorme à reprodução dos valores europeus.
a arte brasileira ela não tinha uma característica, ela seguia os padrões europeus. Por isso que uma série de artistas, músicos, pintores, literatos e outros artistas vão participar desse movimento, fazendo essa semana da arte moderna aqui em São Paulo, para discutir a seguinte ideia: o que é ser brasileiro? O que é que tem a ver um negro na Bahia, um louro no sul e um índio no Amazonas para que todos sejam chamados de brasileiro? E eles percebem que a resposta para essa pergunta é relacionado ao processo cultural. Então, identificar aspectos da nossa cultura, identificar peculiaridades na nossa cultura, seja em dança, música, comida, hábitos, costumes, lendas, tudo isso acaba contando para que eles possam pensar esta pergunta: o que é ser brasileiro? Isto é, a nossa identidade brasileira. Nesse caso, aparecem aí duas figuras importantes, que é o Mário de Andrade, trazendo uma ideia seria de antropofagia, e o Oswald de Andrade dizendo que nós não temos cultura própria. Nesse caso, o Mário de Andrade é o que vai ganhar maior expressão nesse momento, e ele vai dizer que a cultura brasileira seria a ideia de comer a cultura dos outros, misturá-la, e nessa mistura nós criamos algo nosso. Um exemplo disso podemos dar sobre a religião do Umbanda ou religiões afro-brasileiras, que é justamente a mistura das ideias católicas com as religiões africanas e acabou criando uma religião específica do Brasil. Podemos falar também da feijoada, que seria uma prática colocada aqui no Brasil, relacionado aos itens que nós tínhamos e à condição de escravos que os negros viviam. Bem, pessoal, esses aí são os movimentos de grande destaque que nós temos sobre a República Velha. Abraço a todos.